Buenas, meus amigos, mais uma vez estamos aqui, Debate Listo, para conversar com vocês e dar então continuidade a este tema que a gente se propôs abordar, a este tão vasto e importante tema, que é a questão dos sistemas de produção agrícola em terras baixas, com o foco mais específico na integração lavoura-pecuária. Esse vídeo de hoje, o nosso segundo vídeo do canal e o primeiro vídeo mais técnico, conforme a gente havia comentado na postagem anterior, ele vai tratar do tema da pecuária na ILP. Tá? Mas antes da gente entrar na parte técnica propriamente desse vídeo, dessa conversa de hoje, eu gostaria de, já de antemão, agradecer ao pessoal que já se inscreveu no canal. Um pouco antes da gente começar a gravar, dei uma olhada nas visualizações do vídeo anterior, já havia passado de 220 visualizações. Então a gente nota aí que há de fato um interesse do pessoal em seguir acompanhando um pouco do que a gente tem para falar, repetindo que são as nossas convicções, são as experiências e o embasamento técnico que a gente teve, com base nas 8 safras que a gente trabalhou nesta empresa, que eu estou propositalmente tomando mate com a bomba da porteira dentro hoje, eu já vou falar dela, e também estou com o boné da Estância Tamanca, com a camisa da Estância Santa Maria, a cuia é da Estância do Rincão, enfim. Então vou citar a empresa e alguns produtores e algumas propriedades que a gente interagiu durante esse período de 8 safras em que eu tive trabalhando na empresa que eu acabei de citar, e é daí que vem todo o embasamento técnico, toda a bagagem que a gente traz para conversar com vocês e que a gente se propôs a dividir agora. Tá? Então isso, antes de mais nada, esse vídeo, antes da gente começar a falar de fato sobre as questões técnicas que a gente tem para dividir, esse seria um momento de gratidão. Pode parecer estranho, alguém pode até se perguntar e comentar, mas o cara saiu da outra empresa, abriu uma empresa nova e está fazendo propaganda para os outros. Não. Primeiro que não são os outros. É a empresa onde eu me criei profissionalmente, tecnicamente, e aonde, como eu acabei de dizer, eu adquiri toda essa bagagem, toda essa convicção técnica que eu carrego comigo, pelas experiências que eu passei, tanto com os meus colegas, quanto com os produtores que a gente trabalhava, que a gente dividia o conhecimento. O conhecimento é uma coisa que eu costumo dizer que tem coisas que divididas se multiplicam. O conhecimento, sem sombra de dúvidas, é uma delas. E esse é o objetivo principal desse canal e da página da empresa, do perfil do Instagram da empresa. O objetivo da gente é justamente dividir o conhecimento para a gente chamar a atenção para essa questão dos sistemas de produção, para que a gente consiga de fato trabalhar com sistemas de produção e não com atividades isoladas, e que a gente consiga integrar essas atividades, que nem sempre é a mesma pessoa que executa, e daí os atores trabalhando separadamente, às vezes até trabalhando em conjunto já há conflito. Quando estão trabalhando separadamente, o conflito tende a ser um pouco maior e fica um pouco mais difícil de aparar as arestas. Então, em resumo, antes da gente falar propriamente da questão da pecuária na ILP, eu queria aqui de antemão fazer o meu agradecimento a estas pessoas que eu citei, a estas empresas, tanto a empresa Porteira Dentro Consultoria Agrícola, por onde eu passei por 8 safras muito bem passadas, digamos assim, onde se adquiri bastante experiência. A gente teve bastante trabalho junto, com certeza foi bastante carga emocional e carga horária de trabalho, mas o que é da gente, a experiência que a gente carrega, que a gente traz de toda essa vivência, né, isso não tem preço, só tem valor, não tem como precificar de maneira nenhuma. E isso é nosso e ninguém nos tira. Então, agora sim, agora a gente vai começar a falar sobre a proposta do vídeo, que é a questão da integração lavoura-pecuária e a pecuária na ILP. Mas eu tinha a obrigação de, antes de começar a falar, nesse primeiro vídeo mais técnico que eu me propus a fazer aqui no canal, de agradecer. E conforme os vídeos forem andando, forem passando,
outras propriedades e outros produtores serão citados. E hoje, além da Porteira Dentro, que foi a empresa no qual eu adquiri a minha experiência profissional e me animei a abrir a Pedra Moura por causa disso, essas propriedades que eu citei agora há pouco e que eu estou fardado delas hoje, são as que mais me ensinaram sobre a questão da pecuária, e por isso esse primeiro vídeo eu dedico a elas. Então, vamos passar a falar, após a pequena edição que vocês vão notar que a gente vai fazer no vídeo aí, nós vamos passar a falar então sobre o propósito desse vídeo, sobre o tema da pecuária na ILP. Conforme a gente já tinha comentado no vídeo anterior, a intenção do canal, ele foi criado para que a gente consiga abordar com um pouco mais de detalhe as postagens e o tema que a gente vinha fazendo, as publicações na página da empresa. Como as publicações da página são gráficas, né, são escritas, a gente tinha o recurso de colocar algumas fotografias para ilustrar, para facilitar um pouco mais a compreensão. Ainda assim, tinha que ter um grande cuidado para que o texto não ficasse muito extenso, pois dessa forma acaba ficando muito chato e a pessoa perde o interesse pela leitura. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar, como já são várias postagens que tem na página, já foram 8 textos até hoje, e a gente vai fazer da seguinte maneira. Continuaremos colocando os textos na página. Muito provavelmente nós faremos a partir de agora 2 postagens por semana, uma na página e outra no canal. Aqui no canal vai ser sempre da seguinte maneira: nós vamos andar para trás, pegar os vídeos que já foram, os textos que já foram publicados na página e convertendo eles em vídeo, tentando explorar com um pouco mais de detalhe o que a gente resumiu em cada um dos textos. E na página continuaremos explorando alguns temas novos de maneira gráfica e fotográfica, para que depois a gente venha a complementar de maneira audiovisual aqui no canal, tá bem? Então, pegando a primeira postagem que a gente fez, que foi essa questão da pecuária em si, o objetivo dessa postagem era justamente chamar a atenção, porque o pessoal às vezes acha que tão somente ter pastagem no inverno, e é muito comum agora com a função da soja, o pessoal semear a forrageira na caída da folha da soja antes de colher, o mais comum é que se faça com azevém, e daí já tenha a pastagem estabelecida em seguida que a gente colhe a soja, a pastagem começa a pegar luz e encorpa rápido, e aquilo dá boca cedo. Há uma confusão muito grande, as pessoas acham que isso é o suficiente para que se tenha integração com a pecuária. Mas eu vou ler um trecho do texto que foi publicado, o primeiro texto que eu publiquei em relação a esse assunto, que era a introdução dessa parte da integração com a pecuária, porque eu sabia que na sequência ia vir tentando explorar um pouco melhor os temas, e aqui no canal não vai ser diferente. Então vou ler exatamente um trecho do texto, do primeiro texto que eu coloquei na página quando falei da pecuária. É importante que se tenha bem claro aonde estará o gado antes e para onde ele irá após as pastagens de inverno, período de maior oferta e disponibilidade forrageira, e que na maior parte dos casos é confundido como sendo necessário e suficiente para garantir a integração. É fundamental que se esteja ciente de que o sucesso do sistema passa pelo balanço forrageiro, ou seja, boia para o gado, ao longo do ano e não apenas em parte dele. E para que isso seja possível, devemos adotar ferramentas e estratégias de manejo, como melhoramento de campos nativos, pastagens perenes, pastagens de verão e até em alguns casos, se for necessário, e dependendo da estratégia e da categoria da pecuária que se está trabalhando, o uso de confinamento. Nesse caso, vai gerar uma outra demanda também de lavoura, que seria com o interesse da silagem para o consumo neste próprio confinamento que eu acabei de citar. Então, o objetivo deste primeiro texto e deste primeiro vídeo, também vai ser assim, é a gente levantar os temas e as ferramentas e os cuidados e as possibilidades, as estratégias que se tem para encaixar a pecuária no sistema. A grande dificuldade, na verdade, está aí. O pessoal se preocupa tão somente com o inverno, ou
pensa tão somente no inverno, onde de fato se tem uma oferta forrageira muito grande, mas se esquece que esse gado tem que estar em algum lugar antes dessas forrageiras de inverno estarem disponíveis, e o gado tem que ir para algum lugar depois, que essas áreas têm que ser liberadas para que ocorra a dessecação da pré-semeadura das lavouras, seja de arroz ou seja de soja, que será destinada à área em questão aí na safra seguinte. Então, esse é o ponto fundamental aí deste primeiro vídeo. Alertar e elencar algumas das possibilidades e das ferramentas e chamar a atenção para o tema. A grande dificuldade da ILP está em encaixar a pecuária. E para que isso ocorra, nos próximos vídeos a gente vai abordar com mais detalhe, mas o fundamental é que se tenha um planejamento de médio e longo prazo de pelo menos 3 anos. O ideal é que fosse de 5 anos. Se tenha o planejamento da onde estarão as lavouras e o que teremos de área disponível para o gado de pelo menos 3 anos para frente, 5 anos se possível. Que daí sim se consegue montar uma estratégia de balanço forrageiro usando essas ferramentas que eu citei, seja melhoramento de campo nativo, seja pastagem de verão, seja pastagem perene, e não tão somente as pastagens de inverno, que é o que a gente tem de maior oferta e maior abundância por causa da rotação de culturas e a integração lavoura-pecuária que o pessoal confunde como sendo tão somente botar azevém na caída da folha da soja. Tá bem, pessoal? Então esse primeiro vídeo é mais para fazer uma introdução, como eu já acabei de comentar, e para chamar a atenção dos temas que a gente pode e vai abordar nos próximos vídeos. Tá ok? Então, sigam nos acompanhando. Vocês vão notar que no final do vídeo aí vai aparecer o nosso endereço de e-mail, o endereço da página do Facebook, o endereço do perfil do Instagram. E para quem ainda não se inscreveu aqui no canal, tem aquele botãozinho vermelho onde diz inscreva-se, que quem quiser continuar acompanhando, quem tiver interesse, clique ali e após ter se inscrito vai aparecer uma sinetinha, um sinuelo do lado ali, uma campana, e se quiser clicar naquele sininho ali, o próprio YouTube vai avisar cada vez que tiver um vídeo novo e simplifica então, que daí a tal da notificação vai ser enviada para vocês a cada vez que tiver um vídeo novo no canal, vocês serão informados. Obviamente que a gente vai continuar divulgando, tanto na página quanto no perfil do Instagram e no nosso perfil particular também, mas se já estiverem recebendo as notificações no próprio e-mail privado de vocês, tanto melhor. Tá bem? Um forte abraço, até a próxima postagem. Bueno, e para encerrar alguns recados, que na verdade mais são uns pedidos de desculpa do que qualquer outra coisa. Ao assistir os vídeos para editar, para revisar antes de postar eles, de subir aqui para o canal, tem algumas coisas que têm me incomodado, como por exemplo, esse nheque-nheque dessa cadeira, o barulho que essa cadeira faz, o barulho de ventilador ou do ar-condicionado, que esses dias quentes tem mantido ligado e o microfone está captando, o barulho da chuva hoje, na verdade, que em alguns momentos do vídeo começou a chover forte e ficou registrado, né, o microfone captou e dá para notar o barulho que a chuva está fazendo. E conforme meu movimento, esse constante entra e sai do foco, a câmera toda hora tentando ajustar o foco cada vez que eu me movimento durante o vídeo. São coisas que, de pronto, desde agora de antemão, assumo o compromisso com vocês, me comprometo a melhorar isso, a profissionalizar e evitar que isso ocorra, me dedicar para que não se repitam mais. No entanto, eu acredito que a naturalidade, a pureza, a verdade com que cada coisa que a gente faz, ela é tão fundamental, é tão necessária para qualquer atividade que a gente vai executar, para qualquer atividade, para qualquer ação que a gente vai exercer, que esses relatos de gratidão que eu fiz nesse vídeo de hoje, se eu fosse roteirizar isso daí e gravar um texto decorado, perderia justamente a parte mais pura, a parte mais essencial de tudo, que seria justamente a naturalidade, a espontaneidade, ou seja, a verdade
com que tudo foi dito. E para mim perderia todo sentido. Então este é o motivo, mas neste vídeo de hoje, neste primeiro momento, eu precisava fazer este registro, esse relato de gratidão e dividir os méritos com quem é de direito. Então, por isso que esse vídeo foi pro ar desta maneira e vai permanecer assim. Então, aos meus ex-colegas de empresa, mas eternos colegas de trabalho e de ofício, Eduardo Munhoz, Enio Crunti Júnior, Paulo Azevedo Osório, Fábio Maciel, Otávio Severo e Lucas Jackson, o meu muito obrigado por tudo e contem comigo e com a Pedra Moura. Tamo junto, para o que precisarem. Forte abraço, guris.